Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O ainda presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi ao Twitter no sábado e chamou Jair Bolsonaro de covarde. A crítica aconteceu após matéria da Veja alegar que o chefe do executivo culpa o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pelo atraso da vacina. Maia tem subido o tom de seus ataques ao presidente Jair Bolsonaro como forma de viabilizar e atrair destaque para seu candidato à presidência da Câmara. Refém do PT, Maia está tendo que atender aos anseios totalitários do partido. Agora, no entanto, o grupo de apoio à candidatura de Baleia Rossi à presidência da Câmara pode sofrer baixas. Após o MDBista avisar não ter acordo algum para aceitar a abertura de processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, o PT reclamou. No último fim de semana, lideranças do partido ameaçaram romper com a aliança. Essa aliança, Maia-PT, da atualidade, em nada se parece com o Maia da época do impeachment de Dilma, que vociferava contra os petistas. Vamos relembrar. Deputado Rodrigo Maia, Democratas. Senhor presidente, o senhor entra para a história hoje. Pela minha família, mas principalmente pelo meu pai, que foi, quando prefeito do Rio, o prefeito César Maia, atropelado pelo governo do PT. O PT rasga a Constituição no Rio e rasga a Constituição aqui. O meu voto é sim! Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, votou sim, 247 votos. Na sexta, Bolsonaro comentou a parceria PT-Maia, abro aspas. Pelo poder, água e óleo se misturam, se bem que aí não acho que é água e óleo não, são duas coisas bem parecidas, fecho aspas, declaração do presidente Jair Bolsonaro. E aí, Constantino? Pois é, né? Eu só lamento o nosso querido colega Guilherme Fiuza não estar hoje aqui para comentar, porque eu acho que ele é o melhor comentarista do Brasil quando o assunto é figuras como o Rodrigo Maia. Olha, o Rodrigo Maia parece um tanto desesperado, né? Sentindo ali que não só vai perder o avião da FAB como poder, né? Ele tem pouco mais de 70 mil votos e concentrou muito poder esses últimos anos, inclusive para obstruir, para boicotar as pautas reformistas virtuosas, vencedoras nas urnas deste governo, né? E, ao mesmo tempo que fazia isso, típico do ladrão que grita pega ladrão, né? Ele ficava apontando para o próprio governo como se fosse o responsável por essa pauta travada, né? Ou seja, haja hipocrisia e cara de pau. Além disso, né, tá aí selada a aliança com o próprio capeta, né, com a quadrilha organizada do PT, né, do Lula. Então, é muito curioso, Vitor, a gente lembrar que quando o Arthur Lira foi o escolhido ali pelo presidente, e havia muita pressão por uma articulação maior com o Congresso, pela questão da governabilidade. O Brasil tem um Congresso muito fragmentado, com 30 partidos, né? Havia essa pressão toda. Quando o presidente resolve aderir a um pragmatismo maior, ele também é condenado. Então, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Não tem nada que o presidente possa fazer que vá agradar esses críticos, né? O centro, que é antibolsonarista, histérico, e chama qualquer reconhecimento de virtude no presidente ou no governo de coisa de gado, ou bolsonarista, ou gente vendida, né? E ao mesmo tempo que faziam essas críticas, vejam só que irônico, né? Porque o Arthur Lira tem uma ficha corrida, porque ele não ele é do centrão fisiológico, tudo. Ao mesmo tempo, o Rodrigo Maia, que é o candidato deles, está sentado no colo do PT, né? E tendo que negociar essas demandas que são justamente impeachment do presidente e coisa e tal, né? Então, é muito irônico, né? As máscaras nessa pandemia caíram todas. Esse pessoal que se diz democrata, que se diz até liberal, né? Esse pessoal se mostrou aí com a sua faceta autoritária, com a sua faceta hipócrita e tudo mais. Então, o público percebe, né? O público percebe essas articulações subreptícias de alguém como Rodrigo Maia e acusa o golpe, né? Quer dizer, ele está fadado agora ao ostracismo, talvez, quem sabe, possa se filiar a um PSOL da vida e acabar a sua carreira política lá, né? Porque ele, assim como figuras como Joyce Hasselman e tantos outros que se mostraram traidores e oportunistas, né? Não é do Bolsonaro, é de uma pauta muito mais abrangente, né? De uma pauta patriótica, né? Esses que se mostraram duas faces, duas caras, eles vão pagar um preço nas urnas, não tenha dúvida. Diga, Ana.
E a notícia é essa, caro ouvinte, espectador. Rodrigo Maia de mãos dadas com o PT, com o partido aí mais corrupto que provavelmente já tivemos, né, no nosso cenário político. Rodrigo Maia chama o presidente Jair Bolsonaro de covarde e eu aqui fico um pouco na dúvida se Rodrigo Maia não tem também aí não que eu esteja concordando com o Rodrigo Maia, mas se ele não tem uma veia bem covarde ali também de engavetar tantos projetos importantes para a população, para a sociedade, para o verdadeiro progresso do Brasil, principalmente que é obviamente que é um sonho a gente ver um projeto de lei em relação a isso e que não vai acontecer porque existe uma autoproteção dentro do Congresso, que é o projeto para acabar com esse foro privilegiado. A gente vê a Lava Jato nas primeiras instâncias ali, na primeira instância, na segunda, quantas pessoas de vários partidos foram pegas, foram presas, foram processadas, e os políticos que chegam na nossa corte mais alta, no STF, por causa do foro privilegiado, nada acontece, os processos aí prescrevem e a vida segue normalmente para eles. Então, senhor Rodrigo Maia, por que o senhor não deixa um legado antes de sair? Vamos colocar em pauta o projeto sobre o fim, o término do foro privilegiado. Por que os senhores se protegem tanto assim? Esse tipo de político é o que a gente tem que extirpar do nosso cenário, porque um político que vota contra o PT dessa maneira, de uma maneira agressiva, vingativa, com até certa razão, muito no que foi dito em relação às falcatruas do PT, e agora está de mãos dadas com esse partido que colocou o Brasil aí num abismo, né, numa obscuridade, e provavelmente se não fosse a Lava Jato, jamais teríamos entendido o que acontecia dentro dos esquemas corruptos do PT, agora estão de mãos dadas. Esse tipo de político não fala sobre princípios ou seguir uma linha, independente da linha que você siga, esquerda, centro, direita. Esse tipo de político, como Rodrigo Maia, é político de ocasião, de interesse, não é nem um pouco, nem de longe sobre princípios. E mais interessante é que muitos ditos liberais aí, Vitor, abraçaram Rodrigo Maia como o paladino da honestidade, quase o primeiro-ministro do Brasil aí, quando ele, por causa de uma pressão popular, de gente que foi às ruas aí gritar o nome de um ministro da Economia pedindo uma reforma impopular, que foi a reforma da Previdência, e aí ele queria ser o pai da criança. Então, eu espero que Rodrigo Maia não volte para o cenário político, que ele continue perdendo todo o capital político, que hoje é muito insignificante, e que possamos deixar personagens como Rodrigo Maia no passado.